Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e versículo 22 em diante. Mudou o ambiente, a palavra muda também, capítulo 14 do livro de Mateus, seguindo do versículo 22, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Aleluia! E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com ele. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar, fiquem à vontade. Nós estamos no culto, e o culto é oferecido para Jesus, e o culto é para ser adorado mesmo. Jesus, durante a sua vida, a sua trajetória como homem, como Deus, trabalhando com os discípulos, fazendo milagres, fazendo prodígios, nós podemos observar que existia um grupo de pessoas que seguia Jesus, que acompanhava Jesus. Por onde Jesus passava, quando as pessoas ficavam sabendo que Jesus estava passando, eles corriam para acompanhar o que Jesus estava fazendo. E essa multidão que acompanhava Jesus, ela se dividia em algumas partes. Alguns acompanhavam Jesus por curiosidade, para ver o que iria acontecer. Outros acompanhavam Jesus para criticá-lo, para zombá-lo, e outros acompanhavam Jesus quando acontecia os milagres. Eles corriam
e saíam falando o que estava acontecendo, onde Jesus estava. Não é diferente no texto que nós lemos. A Bíblia diz que Jesus, quando chegou em um lugar deserto, Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, e não só isso, mas naquele dia Jesus fez muitos milagres. Quando terminou ali a reunião, os milagres, Jesus reúne os seus discípulos e ordena para que eles entrassem no barco e fossem adiante para outro lado. Aqui Jesus estava à beira do lago de Genezaré. O lago de Genezaré não era para ter tempestade, porque era um lago e não se tratava de um mar. Só que quando Jesus ele ordena, a Bíblia diz que ele ordena para que os discípulos vão ao outro lado, arrumem tudo. Nós percebemos que os discípulos de Jesus há uma resistência para que eles não vão para o outro lado. E nós vamos entender que pelo menos 3 coisas que os discípulos não queriam ir. Até porque Jesus aqui, ele ordena. Jesus aqui, ele não pede por favor. Jesus aqui, ele não pergunta se dá para ir para o outro lado. Jesus aqui, ele ordena para que eles entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Agora veja bem, irmãos, por que os discípulos eles não queriam ir para o outro lado? Primeiro, é porque eles eram pescadores e conheciam o lago de Genezaré. Eles conheciam o lago de Genezaré e eles sabiam que não era uma programação, não era um problema da estação, era algo da natureza que poderiam acontecer quando eles estavam no meio do lago. Poderiam descer ventos tempestuosos, vendavais, de cima do Monte Hermon, e assolava o lago. Então, eles estavam temerosos, porque eles conheciam o lago, e eles entendiam que se eles fossem para o outro lado, eles poderiam sofrer alguma tempestade, algum vendaval no lago e na embarcação. Uma outra coisa, por que os discípulos não queriam ir para o outro lado, é porque Jesus estava dando uma ordem contrária à natureza dos discípulos. Os discípulos aqui ainda não eram convertidos. Os discípulos aqui ainda não recebeu o ardor do chamado e a obediência. Quando Jesus dá uma ordem para os discípulos, a natureza deles, a natureza de desobediente, a natureza pecaminosa ainda reinando, eles então resistem para ir para o outro lado. Uma outra coisa interessante, porque eles não queriam ir para o outro lado, é porque do lado de cá, aonde Jesus multiplicou pão, aonde Jesus fez milagre, multiplicou peixe, alimentou uma grande multidão, o culto pelo lado de cá estava uma bênção, estava uma maravilha, milagres acontecendo. Tinha pão, tinha peixe, tinha alimento, tinha milagre, Jesus curando, a história diz que naquele dia coxos foram curados, pessoas
receberam vista. Já imaginou um culto com aproximadamente 5.000 pessoas? Jesus ali trabalhando, e agora um culto abençoado, onde tinha milagre, tinha alimento, a mesa farta. E Jesus chega para os discípulos e diz: olha, eu preciso que vocês organizem tudo, eu preciso que vocês arrumem o barco e vão para o outro lado. Oh, glória a Jesus. Querido irmão, na nossa vida cristã, nós também temos os nossos lados. Existe o dia em que o crente ele está no lado da bênção, existe o dia em que o crente está do lado da vitória, existe o dia em que o crente ele canta, ele sabodia, ele louva, ele canta, ele pula, ele salta, ele regozija, ele está no ardor fervente pelas coisas de Deus. Mas também existe um momento em que o crente ele tem um outro lado para ele percorrer. E aqui Jesus ele está dando uma ordem para os discípulos, embora a natureza não queria ir, embora o culto estava bom, embora ele conhecia o lago, Jesus agora ele está dando uma ordem para eles irem para o outro lado. Nesta noite aqui neste culto, o Senhor Deus ele nos dá uma revelação espiritual para nós nesta noite. Nós também precisamos arrumar as nossas coisas, organizar a nossa vida e também partir em direção ao outro lado. Oh, glória! Mas espera aí, eu não sei como é o outro lado, eu não sei como que vai ser o outro lado, eu não sei se vai ter tempestade, eu não sei se vai ter luta, eu não sei se vai ter prova, eu não sei se vai ter problema, eu não sei se a embarcação vai conseguir chegar do outro lado. Mas nesta noite, querido irmão, a ordem de Deus, a ordem divina para mim, para a tua vida, é ir para o outro lado. E o que eu vou encontrar do outro lado? Depois de você passar pelo vendaval, depois que você passar pela tempestade, do outro lado é um lugar de compromisso, é um lugar de oração, é um lugar de enfrentar demônio, é um lugar de ganhar alma, é um lugar de achar um demoniado no meio da rua e repreender o demônio dele. Do outro lado, pensa que vai ser fácil? Não, mas Jesus está mandando a gente ir. Está pensando que do outro lado vai ser mil maravilha? Não, mas Jesus ele está mandando a gente ir. Está pensando que vai ser bom atravessar o lago? Não, mas Jesus ele está mandando ir. Por que ele está mandando ir? É porque quando ele manda, quando ele ordena, a sua palavra ela é garantia de que nós vamos chegar do outro lado são e salvo e fazer aquilo que Deus determinou para que nós pudéssemos fazer. Aleluia! Então nesta noite, querido irmão, vamos entrar na embarcação, vamos entrar dentro deste barco. Jesus mandou, está mandado. Vai ter tempestade, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas ele nesta noite ele está te mandando, entra no barco, não saia de dentro do barco, entra no barco para ir para o outro lado, porque a palavra que ele libera nesta noite é a garantia de que você vai chegar do outro lado. Aleluia! Eita glória! Já entrou no barco? Se não entrou, entra. Estou esperando você entrar no barco, porque nós vamos para o outro lado nesta noite. Aleluia! Enquanto os discípulos vão organizando tudo para ir do outro lado, Jesus estava despedindo a multidão. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, a Bíblia diz no versículo de número 22, a Bíblia diz: e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. Aleluia, glória a Jesus. Enquanto os discípulos vão organizando ali, a Bíblia
despedida. E a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte para orar à parte. Oh, glória! Uma outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que quando a gente entra na embarcação, a gente tem que entrar com um compromisso também da oração. Oh, glória! Aleluia! A gente já está acostumado a dizer que você vai conseguir, que você vai receber a tua vitória, que você vai chegar dentro. Não, mas nesta noite, enquanto você entra na embarcação, a ordem, a missão que a gente aprende aqui nesta noite é que a gente também tem que entrar com o propósito de orar. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar à parte. A expressão bíblica que Mateus ele deixa claro para nós, dizendo que ele subiu ao monte para orar à parte. Essa expressão no original, ela significa que Jesus, ele sendo rei, ele sendo sacerdote, ele saiu das suas regiões celestiais, ele saiu do seu trono, ele saiu de uma alta posição e ele desceu às partes mais baixas, se humilhando, mostrando para mim e para você que nós só chega do outro lado debaixo das asas da humilhação e da oração. Aleluia, aleluia. Se a gente quer poder de Deus, o segredo é este, o segredo é a oração. Se a gente quer ver almas se render aos pés de Jesus, o segredo é este, o segredo é a oração. Se a gente quer ver Jesus batizar com o Espírito Santo, o segredo é este, o segredo é a oração. Aleluia. Às vezes a gente fica em casa, às vezes a gente não vem num culto como este para receber a palavra, e às vezes a gente chega no domingo e diz: o culto foi ruim, o pregador não prestou, a cantora não. O problema é você que não está orando. Você quer entrar na embarcação, mas você não quer orar, você não quer buscar, você quer viver vida de passagens, movimentações. Mas nesta noite a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida, aprenda com Jesus. Ore! Se Jesus, que é Jesus, ele desceu as plantas mais baixas para ele falar com Deus, imagina eu, imagine você. É nós que precisa mesmo, é nós que precisa mesmo descer na oração. E chegada tarde, estava ali só. Orar nunca foi para muitos. Orar sempre foi para poucos. Quando diz assim, vamos fazer um propósito de oração, são poucos que vêm, são poucos que aparecem. Aleluia. Mas na hora de receber o poder de Deus, na hora de receber uma cura, na hora de receber um milagre, é o primeiro da fila. Mas nesta noite eu vim aqui te dizer: não espere Deus causar a situação na tua vida para você vir para os pés de Jesus e buscar a presença dEle. E ele estava ali só. Enquanto Jesus estava lá no monte orando, enquanto Jesus estava lá no monte orando, a Bíblia diz, e o barco já estava lá no meio do mar. A expressão mais correta aqui é lago. O barco já estava no meio do lago, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Oh, glória! O vento aqui não era a favor, o vento aqui era contrário. Perceba que os discípulos, desapercebidos, organizando as coisas, quando eles deram por si, Jesus estava ainda no monte orando,
E os discípulos já estavam lá no meio. O vento contrário bateu, levou os crentes para longe de Jesus, levou os crentes para longe da presença de Jesus. Glória! E esse vento tem entrado em muitos lares, preguiça, aleluia. Não tem entrado em muitos lares. A pessoa dando desculpa para não ir no culto, para não ir na oração, para não ir na casa de Deus. Deus não está recebendo essa tua desculpa. Vai para a oração, crente. Aleluia. E os discípulos? O vento contrário bateu. A dificuldade chegou na embarcação. Aleluia. Eu não sei se vocês já viram ou já meditaram como que é algumas pessoas numa embarcação como esta aqui antiga. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, oh glória! E aí eu imagino 12 homens numa embarcação como esta, e uns gritando: nós vai morrer, nós não vai chegar do outro lado. E abaixa a vela, levanta a vela e pega a capaça, vai tirando água de dentro do barco. Irmão, o crente tem que tirar água de dentro do barco. Quando vê que o barco está afundando, ele tem que se agachar e tirar água de dentro do barco. E aí 12 homens gritando: e nós vai morrer, nós não vai chegar do outro lado. Oh glória! Mas a Bíblia diz, oh glória, que enquanto eles estavam lá no meio do mar, porque ela é no meio mesmo que a prova te alcança, é no meio mesmo que as dificuldades chegam, é no meio mesmo em que as pedradas te alcançam, é no meio mesmo em que as calúnias te cercam, é no meio mesmo em que a frieza às vezes te alcança. Mas no meio existe um segredo para quem anda no meio, para quem chega no meio. Quando você vê um atleta, ele está percorrendo ali a sua maratona, ele não desiste, ele não para, ele não desiste, ele continua correndo, ele continua caminhando. Mas o que faz ele não desistir é porque quando ele olha para trás, ele está no meio, a pedrada alcançou, a prova chegou. Ele olha para trás e diz: rapaz, eu já percorri esse tanto, como é que eu vou desistir agora? Aí ele não consegue desistir, ele continua no meio ali sofrendo. Tá difícil, a tempestade chegou, os vendavais alcançaram, a dificuldade te cercou, mas ele não desiste, porque ele está no meio que faz ele continuar. É quando ele olha para o horizonte e ele vê a linha de chegada. E quando ele olha a linha de chegada, ele diz: eu não posso desistir, olha o que está me esperando atrás da linha de chegada. Lá está o prêmio, lá está o troféu, lá está a coroa, lá está o prêmio que está reservado para aqueles que chegarem até o final. Nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo para a igreja: continua. A tempestade te cercou, os vendavais te cercaram, no meio a dificuldade te alcançou, mas o Senhor Deus está dizendo: continua. Enquanto os discípulos estavam lá gritando no meio: nós vai morrer, nós não vai conseguir chegar, a dificuldade chegou, a embarcação é velha, a embarcação aqui da glória vai afundar, vai todo morrer, é naufragado aqui. Escuta, já cata o saquinho de dinheiro, já fica por ali esperto, oh glória. E ele dizendo: nós vai morrer,
pecado. Antes do mais aqui, aleluia, não tinha mais como se escapar do naufrágio. Este mais aqui significa que existe uma vírgula. É como Deus dizendo: a história tem continuidade, a história tem continuidade, a história tem continuidade. Ela não vai parar no meio, ela não vai parar neste naufrágio, ela não vai parar. Jesus chegou na embarcação, Jesus chegou na embarcação, Jesus chegou na embarcação para dizer: a tua história tem continuidade, a tua história tem continuidade, a tua história tem continuidade. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. E se eu fosse você, eu levantava a minha mão, eu levantava a minha mão, eu levantava a minha mão, eu adorava ele, eu glorificava ele, porque ele está dizendo: a tua história tem continuidade. Você não vai correr no meio, as pedradas não vai te matar, a dificuldade não vai te cercar, porque Jesus chega. A quarta vigília da noite. Eita glória! Mas a quarta vigília da noite, a Bíblia diz que Jesus dirigiu para eles, caminhando por cima do mar. Oh, glória! A quarta vigília da noite. Eu já vi alguns pregando que o horário judeu é dividido em 4 partes, 4 vigílias. Mas não é, irmão. O horário judeu é dividido em 3. Mateus aqui ele escreve para os romanos. O horário romano na época é que era dividido em 4 vigílias. E cada vigília dessa existia propósitos. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles na quarta vigília da noite, no horário romano. A primeira vigília ela vinha das 6 às 9 da noite. A segunda vigília ela era das 9 até as 0 horas. A terceira vigília ela vinha das 0 horas às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite ela vinha das 3 da manhã até a aurora do dia. Olha o horário que Jesus vai ter com os discípulos. Uma noite inteira os discípulos lutando numa tempestade. Jesus queria lhe ensinar algumas coisas para os discípulos. O lago aqui não era para ter tempestade. Mas quando Jesus quer nos ensinar alguma coisa, Ele cria situações para que a gente venha aprender, aleluia, e a gente venha se encaixar no projeto de Deus. Uma noite inteira os discípulos lutando, guerreando, que parecia uma eternidade. E a quarta vigília da noite, próximo do amanhecer do dia, Jesus vai chegando na embarcação. Oh, glória a Jesus! E o interessante, irmãos, é que Jesus
tentando naufragar a embarcação dos discípulos. Oh, glória a Deus! A quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar, andando por cima da luta, por cima da tempestade, por cima da dificuldade. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. O Senhor Deus, Ele está dizendo nesta noite que a quarta vigília de Deus está chegando para alguém aqui neste culto. Já está na hora de Deus intervir em situações aqui dentro desta casa. Oh, glória a Deus! Tu não vai ficar estagnado, porque Jesus ele chega hoje nesta embarcação. Porque o Salmo 30, verso 5, a parte B do verso diz que um choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria chega pela manhã. A aurora de Deus ela está chegando para alguém aqui neste culto. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é o teu problema, mas o Senhor Deus está dizendo que a aurora de Deus está chegando para a tua vida. Ele está dizendo: eu ouvi as tuas orações, eu vi as tuas lágrimas, e Ele está dizendo: eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Perceba que na história a gente nunca viu alguém andar como Jesus andou em cima do mar. Eu nunca vi, a não ser na praia, né? Como aquele camarada tem aquela lancha, né? Mas andar igual Jesus andou, eu nunca vi. Oh, glória a Jesus! E sabe o que eu aprendo aqui nesta noite? Oh, glória! Recebe esta palavra nesta noite. O que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para a nossa vida, não vai chegar nas asas das ondas físicas, naturais, não. O que Deus tem para nossas vidas está chegando nas asas do sobrenatural, que ninguém viu, que ninguém nunca contemplou. É o que Deus tem reservado para esta igreja, é o que Deus tem reservado para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Ele está dizendo que o que Deus tem para você está chegando nas asas do sobrenatural. O que é isto? Ninguém explica, ninguém entende. Quando perceber, já chegou. Quando alguém perceber, já aconteceu. Quando alguém perceber, vai dizer assim: como foi que isto aconteceu? Alguém vai dizer: foi Deus que abriu a porta. Quando alguém perceber, vai dizer: o que foi que aconteceu aqui nesta situação? Foi Deus que chegou na causa, foi Deus que chegou na embarcação, foi Deus que chegou. Oh, glória a Jesus. E quando os discípulos viram Jesus caminhando por cima do mar, a Bíblia diz que eles gritaram com medo. Mulher gritando com medo já é feio, imagina 12 homens. Mulher gritando com medo, irmão, já é feio, imagina 12 homens. Quando viram Jesus andar sobre o mar, eles gritaram com medo. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem gente aqui que está com medo de atravessar para o outro lado. Glória a
O Espírito Santo acabou de me dar esta informação. Tem alguém aqui que tem medo de sofrer as dificuldades da vida. Tem alguém aqui que tem medo de passar adiante e ir para o outro lado. O Espírito Santo de Deus está dizendo nesta noite, a palavra dele é garantia que você vai chegar do outro lado. Oh glória! Oh glória! Quando os discípulos gritaram com medo, a voz de Deus bradou de dentro do mar, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais, não tem mais. Está difícil, a dificuldade está, mas o Senhor Deus, ele chega na embarcação hoje dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. O que Jesus está dizendo? Jesus está lhe dando uma injeção de força, uma injeção de ânimo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus ele está dizendo aos discípulos: ei, sou eu. Não precisa ficar com medo dessa tua dificuldade, dessa tua luta. Não tem mais. Quando Jesus diz não tem mais, Jesus está dizendo: não precisam ficar com medo da tempestade, da luta. Não precisa ficar com medo, porque eu cheguei na tua embarcação. Eu cheguei na tua embarcação. Se coloca de pé nesta noite. Aleluia. Aleluia. Quando Pedro viu Jesus andando sobre o mar, Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro, Jesus disse: vem, Pedro, pode vir. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas igual Jesus, igualzinho Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Pedro viu, ao invés de Pedro olhar só para Jesus, não, Pedro foi olhar para os ventos que estavam vindo da direita, para da esquerda, o lago bravo. Quando ele viu os problemas que vinha, ele teve medo e começou a afundar. O que você tem que ficar olhando para o tamanho das lutas e da dificuldade? O que você tem que ficar olhando para o tamanho dos ventos, para o tamanho do mar que se levanta, das tempestades que lhe alcança? O Senhor Deus, ele manda te dizer nesta noite: olha para Jesus. Olha para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Aleluia, glória a Deus. E eu gostaria de orar por alguém aqui nesta noite. Oh, glória. Se você ouviu a voz de Deus, se você ouviu a voz de Deus, eu gostaria de orar por você nesta noite, porque Jesus falou com alguém aqui neste culto. Aleluia. Dizendo para você: não desista. É Deus. Tu chegou só no meio da embarcação, tu chegou só no meio da trajetória. Oh glória. E o Senhor tem compromisso com quem vai até o fim. Deus
não tem compromisso com frouxos e com covardes que param no meio do caminho. Oh, glória a Jesus. E nesta noite Ele quer te dar ânimo, Ele quer te dar força para você ir até o fim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sai do teu lugar e vem aqui, porque eu quero orar por você nesta noite. Oh, Espírito de Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro vai afundando, vai afundando. A Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão, pegou Pedro pela mão e colocou ele por cima novamente. Oh, glória a Deus. É o que Ele vai fazer com você nesta noite. Você não vai afundar à beira do fracasso, à beira da dificuldade, à beira do problema, à beira do precipício. Não, Jesus, Ele chega na embarcação hoje e Ele pega na tua mão e diz: não tem mais. Aleluia. Não tem mais. Tenha de bom ânimo, não tem mais. Não tem mais. O que é que está acontecendo? Ele está pegando na tua mão hoje. Preste atenção no que Deus está falando. Ele está pegando na tua mão hoje e colocando você por cima novamente, por cima da dificuldade, por cima do problema, por cima do vendaval, por cima das situações que você está vivenciando. Ele está fazendo isso na tua vida hoje. Aleluia. Eterno Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço nesta noite pela tua bendita palavra que foi pregada, Senhor, na direção do teu Espírito Santo, Deus. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo nesta noite que recebeu a tua palavra. Senhor, renova hoje, renova o ânimo hoje, renova as forças hoje. Enche o teu servo, enche a tua serva de ânimo, de força, para dar continuidade ao trabalho do Senhor, para que no meio não desista e não fracasse e não caia, não afunde. Mas nesta noite, Senhor, pega na mão dela, ora na calabachei e me cantorei recebe da rabaçúria. Pega na mão dele, pega na mão dela hoje e coloca ele por cima novamente, para ele continuar caminhando e chegar até o objetivo que o Senhor determinou e demarcou para que ele e para que ela chegasse. Senhor Deus, assim nós oramos, assim nós te agradecemos nesta noite. Senhor, visita o teu povo, visita a tua igreja nesta noite, visita o teu servo, visita a tua filha hoje, com renovo, com graça, com paz. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.